Bom dia, paz do Senhor. Manhã de meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos lá em Marcos 10:46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos respondiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Que tem de bom ânimo? Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu ao cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, amém? Aí eu quero falar aqui sobre 10 lições que o cego Bartimeu nos ensina. A primeira lição: Bartimeu não tem sentimento de entrega. Quantas das vezes a gente passa por situações e logo desistimos de tudo? Ai, não vou prosseguir, tá difícil, não vou tentar mais, vou parar. Só que Bartimeu, ele era cego, mas ele não se entregou. Ele clamou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele não deixou de acreditar no Mestre. Ele não teve sentimento de entrega, de falar: poxa, eu sou cego, não vou conseguir, não vou chegar até o Mestre. Não, ele persistiu. E é assim que o cristão deve ser: persistir, ter fé, continuar firme em Cristo. Segunda lição: tem gente que não faz e não quer que você faça. Bartimeu clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fazia? Se cala, ele não vai te ouvir, fica quieto. Eles não clamavam ao Senhor, eles só estavam seguindo o Mestre. Mas Bartimeu estava clamando. Olha a diferença, olha como se chama a atenção do Mestre. Muitas das vezes você está dentro de uma igreja com várias pessoas, mas você precisa chamar a atenção de Deus, precisa chamar a atenção do Mestre. Aqui você vê que ali tinha uma grande multidão, mas quem chamou a atenção do Mestre foi quem? Bartimeu. Porque ele estava clamando. Ele não deu ouvido à multidão quando mandou ele se calar. Ele continuou clamando e clamando cada vez mais alto. Terceiro tópico: deixa para trás o que não te leva para frente. Bartimeu deixou para trás a capa de cego, a capa que dava autoridade para ele mendigar. Quando ele tirou aquela capa e jogou, antes mesmo do milagre, antes mesmo dele ver, ele teve fé, confiou que o Mestre iria fazer algo por ele e tirou a capa sobre si e lançou fora. Quantas das vezes nós não queremos deixar a capa? Nós continuamos naqueles pecados mundanos de quando a gente era do mundo. Continuamos fazendo coisas que não convêm, sendo que para que você tenha uma perfeita comunhão de Deus, com Deus, você precisa deixar a capa, precisa deixar para trás tudo que tudo que impede você de ter comunhão com Deus. Então, deixa para trás aquilo que não convém, deixa para trás aquilo que não te leva para frente. Quarta lição que ele nos ensinou: fé antecede o milagre.
É o que eu falei. O Bartimeu, ele lançou a capa fora antes mesmo que o milagre chegasse. Quantas vezes você entra numa campanha, a campanha são 7 dias, você mergulha, vai uma vez, vai a segunda, na terceira você já começa a desanimar que não recebeu a bênção, na quarta você já falta a campanha, na quinta você nem vai mais na campanha, desiste. Mas aqui ele acreditou que a fé e o milagre iria acontecer, que o milagre ia acontecer através da fé dele. Então que a gente tenha fé que Deus, ele pode fazer o impossível por você. Basta você ter fé. Ele fala que a gente precisa ter fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque quando a mostarda, o grão dela é a menor semente que tem, mas se torna uma árvore enorme. Quando você começa com a sua fé pequenininha, você vai trabalhando a sua fé vai crescendo e logo Deus, você está fazendo Deus fazer o impossível por você, porque nós temos um Deus de reação. Você age, ele reage. Você entra com a sua fé e ele vai com o milagre dele. A quinta lição: use o que você tem. Bartimeu, ele não podia enxergar, mas ele tinha voz. Então ele clamou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então que a gente venha usar o que a gente tem. Quantas das vezes você tem um dom na sua igreja, você faz uma coisa muito bem, você prega bem, mas você quer louvar igual a irmã, fala, ela louva tão bem e começa a querer imitar. Ou você louva e quer pregar. Não, cada um tem que usar o que tem, ficar no que você foi chamado, porque quanto mais você fica no seu chamado, mais Deus vai fazer esse seu chamado crescer, mais Ele vai trabalhar em sua vida. Então, não fique querendo ser o que você não é. Deixa Deus te capacitar no seu chamado, deixa Deus fazer o mover dele no que ele tem te chamado, porque muitas das vezes quando você quer sair da onde Deus te colocou, você está saindo do seu propósito e aí Deus não pode mais trabalhar em sua vida, porque você não está dando legalidade a ele de fazer você crescer. Então, que a gente venha entender que nós temos que usar o que nós temos que usar o dom que Deus nos deu e não guardar o nosso dom e querer ser como outras pessoas. O sexto, oração te aproxima de Deus. Você viu que quanto mais alto ele clamou, chamou a atenção de Jesus. Jesus foi e chamou ele. Tragam ele até mim. Por quê? Porque ele clamou, ele orou, ele pediu ao Senhor e o Senhor foi, atendeu a ele. Porque ouviu. Você precisa chamar a atenção do mestre, precisa orar cada vez mais. Mas não é aquela oração de vou pedir para o pastor orar por mim, vou falar com a missionária. Não, você precisa orar. O véu já foi rasgado. Então, Deus já te deu autoridade para você orar por você. Deus já te deu autoridade para você profetizar sobre a sua vida. Basta você tomar posse. O cristão não tem tomado posse do que Deus deu. Então, tome posse do que é seu, tome posse da herança que papai te deixou e comece a clamar, tenha mais intimidade com Deus. Deus não quer que você seja um parente distante, não, Ele quer que você seja próximo. Então se aproxima mais de Deus, fica mais perto, começa a chamar de papai, de aba, começa a ter mais proximidade mesmo com o Senhor. Ir na igreja, todos os cultos, não quer dizer que você é íntimo de Deus. Você realmente tem que buscar intimidade com o Senhor. A mesma coisa é como se você indo para a igreja todo dia, não buscando intimidade, é a mesma coisa de você morar numa casa com uma pessoa e não se falarem. Então isso quer dizer o quê? Que se torna uma pessoa distante, uma pessoa que praticamente você não conhece. Então, busque intimidade com o Senhor, busque aproximação. O oitavo,
aproveitou a oportunidade. Jesus seria ali a última vez que Jesus passava pelaquela cidade. Eu creio assim, se ele não tivesse chamado a atenção do mestre naquele momento, ele talvez nunca teria voltado a ver, porque Jesus foi a última vez que passou naquela cidade. Então, ele aproveitou a oportunidade e não se calou, clamou cada vez mais alto. Quantas das vezes você tem perdido a oportunidade de clamar ao mestre? Tem culto na igreja? Ai, tá frio, não vou para a igreja. Ou tá calor. Ou, hoje é tal irmão que prega, eu não vou lá. De repente, no meio daquela pregação, que Deus vai abençoar a sua vida. E muitas das vezes, você tem que estar numa igreja, tem a oportunidade, você é membro daquele lugar e não tá indo. Aí, quando o anjo sabe que você tá ali, que o pastor da sua igreja, quando você é membro, ele clama por você sempre, tá sempre orando, tá sempre subindo um monte. E o anjo do Senhor vai te procurar onde? Naquele lugar que ele sabe que você tá. Aí ele vai estar levando a sua bênção ali, sendo que você foi para outro lugar e o anjo foi te abençoar naquele lugar. Tu acha que ele vai procurando onde você tá? Não, ele vai subir com a sua bênção. Então não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de cultuar o Senhor, não perca a oportunidade de falar com Deus, não perca a oportunidade de orar, não perca nenhuma oportunidade que Deus te der na sua vida, que muitas das vezes você joga uma oportunidade fora e nunca mais essa oportunidade volta em sua vida. E nunca mais você vai ter. Assim como aconteceu aqui com o Bartimeu. Seria a última oportunidade dele de tornar a ver. E ele segurou, ele não deixou passar. Então, ele aproveitou a oportunidade de estar com o mestre e de pedir ao mestre que tornasse a ver. A nona, Bartimeu calou a multidão. A multidão, enquanto mais ele clamava, o que a multidão fazia? Pedia para ele se calar. Só que ele clamou cada vez mais alto. E o que Jesus fez? Vai lá, chama ele para mim. A multidão que mandava ele calar teve que ir lá conduzir ele até o mestre. Muitas das vezes acontece isso com você. Vou para a igreja hoje, mas não sei se vou conseguir, não sei se vai dar certo. As pessoas, sua vida já está tão ruim, não sei por que você continua buscando a Deus, para que você continua indo para a igreja, mas você persiste, você continua buscando o Senhor, e o que acontece com a sua vida? Deus te responde. Deus vai fazer o impossível acontecer em sua vida. Então, continue clamando, continue buscando e cala a multidão, cala todos aqueles que falam ao contrário, cala todos aqueles que vão atrapalhar a sua intimidade com Deus. E você vai ver que toda aquela multidão que torcia contra você vão ter que estar na plateia e você no palco. Vão ter que ver Jesus brilhando em você. Então, cala a multidão. A 10ª lição. Bênção de Deus é aquilo que te aproxima de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ter as bênçãos de Deus. Bartimeu clamou e Deus mandou chamar. Então, que a gente venha nos aproximar cada vez mais de Deus através do jejum, da nossa oração. E aqui a conclusão da lição que Bartimeu nos deu. Continuar clamando, e se a multidão quiser te parar, continua assim mesmo. Não pare. O milagre de enxergar era grande, mas o milagre de andar com Jesus é maior ainda, amém? Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu ministério, sua vida, e que você continue firme cada vez mais com Jesus, amém?